Bom, e por último, eu trouxe para vocês aí a meditação Kirtan Kriya, que foi comprovada, né, foi utilizada nos pacientes com doença de Alzheimer e viu um resultado muito significativo nesses pacientes. E é uma meditação que você vai falando ali, você vai cantando e indicando com os dedos o que você está falando. É bem interessante, quem tiver interesse pode pesquisar, vocês vão pesquisar no Google, no YouTube, vocês vão achar sobre a meditação Kirtan Kriya. E as pessoas devem realizar essa meditação aí de 2 a 5 minutos todos os dias, tá? E agora nós vamos falar sobre o protocolo Recode. Esse é o protocolo do Dr. Dan Branson, que para muitos vai ser uma notícia maravilhosa, como é para mim. Eu amo esse protocolo. Esse aqui é o livro do Dr. Dan Branson, que está traduzido em português. Tem o mais recente, mas ainda acho que não está traduzido. O Fim do Alzheimer. Quem tiver interesse de comprar, e acho que no Amazon vocês encontram, e ler esse livro, ele é muito interessante, ele é muito bacana, cheio de informação e conteúdo, assim, super relevante, principalmente para prevenir a doença. O Dr. Dale Branson, ele criou esse protocolo Recode, ele fez ali, testando, né, num estudo científico com mais de 3 mil pessoas, aplicou esse protocolo e houve regressão do declínio cognitivo, que até então não existia nada, né? Mas o que acontece? Por que esse protocolo ainda não está tão disseminado, tão famoso? Porque os neurologistas, principalmente aqui no Brasil, não aplicam esse protocolo nos pacientes com doença de Alzheimer. Vocês vão ver aí porque não tem remédio, não tem medicação. Então, ele não tem tanta divulgação e tanto peso, infelizmente, a nossa medicina convencional é uma medicina muito voltada para o tratamento farmacológico, né? E é um protocolo que realmente não envolve medicamento farmacológico, tá? Então, o Dr. Dale Branson, ele propõe nesse protocolo, que já tem melhorado os sintomas de muitas pessoas com doença de Alzheimer, e ele fala da dieta Ketoflex, que é uma dieta cetogênica, mas na verdade 3 vezes por semana a pessoa faz um jejum e nos demais dias a dieta ela tem que induzir ali corpos cetônicos, tá? Que isso pode ser um assunto para outra aula, se eu entrar nisso a gente vai ficar aqui muito tempo. E principalmente pacientes com a ApoE4, que é aquele fator genético que eu falei para vocês, pacientes que têm esse gene positivo, eles devem fazer 14 a 16 horas de jejum em vez de 12, para um paciente que não tem. Quando a gente fala de jejum intermitente, as pessoas têm um certo medo e acham que não vão conseguir. Mas, se você fizer, digamos que o que ele propõe aqui são 12 horas. Se você jantar 7 horas da noite e no outro dia, 7 horas da manhã, você tomar seu café da manhã, você fez 12 horas de jejum, né? O importante é a gente saber que depois de certa hora já não pode mais comer. Então, é algo que tem mostrado, não só na doença de Alzheimer, mas em diversas doenças crônicas, principalmente metabólicas. A gente sabe que o jejum intermitente, ele é muito benéfico, tá? Mas, obviamente, que isso deve ser feito em acompanhamento com um profissional da saúde. A dieta também com menos glúten possível, ele tira o glúten porque foi observado que a hipermeabilidade intestinal, que é chamado de leaky gut, é um fator muito importante, que aumenta muito o risco também disso que a gente falou lá dos subtipos, da inflamação, da toxicidade e tudo mais, no paciente em geral, tá? Então, diminuir dieta com muito glúten, principalmente pão, bolo, biscoito, macarrão, tudo isso deve ser diminuído ou evitado nesses pacientes. O fato da pessoa praticar yoga e mindfulness, assim, é indiscutível, né? A gente sabe do fator protetor, do fator benéfico em todas as doenças, e aqui não é diferente, principalmente onde a gente está falando de uma doença neurodegenerativa. Então, o yoga e o mindfulness têm um papel fundamental na melhora do quadro desses pacientes e na progressão da doença. E o que ele utiliza de suplementos, né,
que muitas vezes são manipulados, nem sempre a gente acha esses suplementos na dose certa que cada pessoa precisa já pronto na farmácia. É a cúrcuma, que é o açafrão da terra, muito conhecido, que é um potente anti-inflamatório, talvez, acredito que é o mais potente anti-inflamatório que a terra produz, é a cúrcuma. Ele utiliza cúrcuma para esses pacientes, ômega 3, que é um fator protetor para quem tem, principalmente qualquer pessoa jovem que tem APOE, já deve fazer o uso de ômega 3 como suplemento, e a vitamina D. Lógico que isso deve estar dentro dos níveis, então precisa ser feito com acompanhamento médico. E evitar as exposições eletromagnéticas provenientes da tecnologia sem fio. Eu comentei com vocês lá atrás sobre isso. É muito importante a gente começar a observar no nosso dia a dia aquilo que a gente está exposto a toxinas, tanto a radiação, alimentos, igual eu comentei com você, gente, alimentos industrializados, ricos em glutamato monossódico. Olha o que a gente está fazendo com o nosso cérebro, né? Por isso que a doença de Alzheimer tem aumentado consideravelmente, porque nós estamos deteriorando o nosso estilo de vida, a qualidade de vida dos alimentos, né, o sedentarismo. Então, tudo isso faz parte Então, tudo isso é importante e a gente pensa que às vezes são detalhes, mas são fundamentais para poder ou não desenvolver essa doença, tá? E aqui fica a dica para vocês do livro do Dr. Dale Branson. É muito interessante. Quem quiser realmente ler, vocês vão ver aí a importância de saber tudo isso. E as considerações finais, eu já me estendi bastante, essa aula está ficando bastante longa, mas eu queria que a gente repensasse aí no nosso estilo de vida, né? Como é que era há 100 anos atrás, como é que agora. Eu sei que muita coisa a gente conseguiu tecnologicamente evoluir, a gente quer acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, né? Mas a gente não quer perder a nossa saúde por conta disso. Então é muito importante a gente seguir essa evolução, mas de forma saudável, né? Evitando exposições a tantas toxinas e tantas coisas que a gente pode evitar e que às vezes a gente não faz porque a gente não sabe que isso pode estar fazendo tanto mal para a nossa saúde, mas de fato é algo que a gente precisa analisar. Essas exposições a toxinas, como eu falei, realizar detoxes, eu sempre proponho isso para os meus pacientes, a gente sempre precisa estar limpando, porque mesmo com muito cuidado, a gente acaba em contato com muitas coisas muitas toxinas, muitas bactérias, muitos vírus. Então, isso vai alojando ali no nosso intestino e criando vários desequilíbrios ali, má absorção de alimentos, de vitaminas, de minerais. Por isso que às vezes as pessoas falam: eu comecei a tomar esse remédio, foi bom, mas agora já não está fazendo efeito, tem que aumentar a dose. Isso não existe, o remédio ele não para de fazer efeito, o que diminui é a nossa absorção. Então a gente precisa sempre estar cuidando do nosso intestino, fazendo detox intestinal, eliminando aquilo que realmente pode estar atrapalhando nossa absorção, tá? Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de doenças, né? Hipócrates falava lá que toda doença começa no intestino, então, e que o intestino também, né? Hoje a gente já sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente precisa cuidar do nosso intestino. Radiações, como eu falei para vocês, e a inflamação. Inflamação é algo que hoje a gente e inflamação é algo que hoje é inevitável, em algum nível a gente fica inflamado, né? Mas o nosso objetivo é cada dia ficar menos inflamado, é diminuir tudo aquilo que pode nos inflamar, a modo que cada dia que passa nós temos uma leve inflamação e não uma inflamação importante, crônica, que vai levar a doenças. Tá? Então eu queria deixar esse conteúdo, essa informação para vocês. Pensem, repensem nas mudanças do estilo de vida, vale a pena, às vezes é difícil no início, mas o que a gente tem a ganhar com um estilo de vida mais saudável é uma vida longa, sem doenças como... Mas o que a gente tem a ganhar é muito mais, né, do que às vezes o simples prazer de comer algo que é muito saboroso, de não fazer uma atividade física, estar com preguiça e ficar às vezes no sofá. Então,
Eu sei que é complicado no início mudar esse estilo de vida, mas é muito necessário, é muito importante. Isso vai levar vocês a uma longevidade de vida saudável, né? Porque a gente precisa viver muitos anos, mas viver bem, viver com saúde, livre de doenças, principalmente a doença como Alzheimer, que é uma doença que compromete muito a qualidade de vida das pessoas e sofrem tanto os pacientes com o diagnóstico quanto a família. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido de grande ajuda. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço!